E agora vamos seguindo com um assunto que é a cara do momento da estação e que a gente tem que estar alerta e que muitas mulheres sofrem. Não adianta a gente falar, os homens também devem sofrer, mas se eu bem sei, nosso queridíssimo que está aqui com a gente mais uma vez vai dizer que as mulheres sofrem ainda mais. Hoje a gente vai falar de edemas. Dr. Carlos Bessa, nosso cirurgião vascular, mais uma vez. Bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem para você também, sempre. Tudo de bom. Bom, vocês sabem que quando ele vem aqui o negócio bomba, é pergunta que não acaba mais, então procurem ou nas redes sociais do Você Bonita se tiver a foto ou na minha para mandarem as perguntas, mas saiba que hoje a gente vai tirar todas as dúvidas desse universo, que no verão, doutor, queria começar por aí, eu tenho a impressão que a gente sofre um pouco mais. Sem dúvida. O edema, então, esse inchaço, essa inflamação, essa retenção de líquido, no verão é pior? Sem dúvida, Carol. A gente tem que, basicamente, é física, né? O calor, ele é vasodilatador. O frio é vasoconstritor. Então, e a gente tem que lembrar também que uma grande parte do sangue é constituído por água. 55% do sangue é plasma. Dos 55%, 95% é água. Meu Deus. Que ela fica dentro do vaso por um equilíbrio osmótico. Então, se você tem calor, você tem vasodilatação, o que acontece? Aumenta a pressão dentro do vaso. Os vasos, eles não são impermeáveis, eles têm poros, como se fosse poro da pele. E a água sai, a água entra. Então, se você tiver calor, vasodilatação, vai ter o quê? Uma saída maior de água de dentro do vaso para o tecido. E o inchaço, o que é o inchaço? Nada mais é do que água fora do vaso. Entendi, fora da corrente sanguínea, tecido. No tecido. E muita gente acha que só incha a perna, né, Carol? Não. Pode inchar? Você já ouviu falar edema cerebral? Edema, nunca ouviu? Você tem um trauma craniano, cai de moto. Trauma, assim. Acontece a mesma coisa. Inchaço, porque assim, uma das causas importantes do inchaço, você até citou, é a inflamação. Quando você tem uma inflamação, se você já se machucou, você bateu a perna, teve um pequeno acidente, o local onde você bateu, ele incha. Isso é comum de observar. Sim. Ele incha por quê? Porque o processo inflamatório, ele gera uma abertura desses poros dos vasos para que leucócitos, elementos de defesa vão para o foco da inflamação para combater. Entendi. Aí gera um inchaço. Olha só, e até isso é muito interessante, Carol. Quando a pessoa tem inchaço na perna, a gente tem que saber se esse inchaço é de causa central ou periférica. Tá? Então, esse tipo de edema que você aperta e ele afunda o dedo, tá? Isso é um sinal clínico importante, é chamado sinal do cacifo. Isso ocorre com frequência na insuficiência venosa, nas varizes, varizes crônicas. Tá? Então, mulheres que têm varizes têm mais chance. Na gestação, quem já teve filho em casa sabe, né? Que a perna começa a inchar e se você apertar fica esse sinal. Por que acontece isso? Porque aumentou a pressão dentro do vaso. Tem duas maneiras de você inchar. Uma é quando aumenta a pressão dentro do vaso, é chamada pressão hidrostática, é de dentro para fora. E a outra é quando você diminui a pressão oncótica. O que é pressão oncótica, para as pessoas entenderem? Dentro do sangue tem proteínas. E essas proteínas, elas seguram a água. Se tiver doença que abaixa a proteína, vocês estavam falando de proteína, de ginástica. Se você baixar sua proteína, um exemplo clássico, pessoas com problema no fígado. Quem tem cirrose hepática, diminui a produção de albumina, tem menos proteína no sangue. O que acontece? A pressão oncótica diminui, a água começa a sair pelo poro e formar um inchaço. Só que o inchaço na cirrose, nas doenças clínicas, ele é um inchaço mais geral, né? Incha a perna, pode inchar os olhos, é uma vasodilatação do corpo todo. Olha que interessante. E o inchaço vascular não, é mais um edema localizado, né? E ele pode estar acompanhado também de uma roxidão. Isso é algo para a gente identificar, porque algumas vezes, isso já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que eu não bati tal região. Só que tem um roxinho lá. O que é isso? Então, isso é muito comum, Carol. Não é só com você, é muito comum. Isso chama-se fragilidade capilar. Tá? As veias podem romper espontaneamente.
Talvez você é jovem, você não lembre, mas os antigos chamavam essas manchas de mancha de nervoso. Já ouviu essa expressão? Não, mancha de nervoso. É verdade. Tipo de estresse. As pessoas em casa, quem tem mais de 50 anos já ouviu essa mancha de nervoso. E por que mancha de nervoso? Quando você está estressada, você está tensa, você está passando por algum problema, você libera mais adrenalina e noradrenalina, que é um hormônio vasoconstritor. Tá. E quando ele faz essa vasoconstrição abrupta, ele pode romper o vaso. E aí forma hematoma. É mais comum, pode fazer na perna, pode fazer no abdômen, só que pode aparecer no olho. Já viu umas pessoas que amanhecem com o olho todo vermelho, assim como se tivesse tomado um murro, sem ter acontecido nada? Aconteceu isso, rompeu o vasinho na esclerótica do olho, nessa parte branca do olho. Pode ser de estresse. Pode ser de estresse, pode. Aí tem que avaliar, assim, não é só falar que tudo é estresse. Tudo é virose, não é assim, na verdade você tem que investigar. Se a pessoa está fazendo muito hematoma, assim, hematoma na perna, aí tem que investigar como é que está a coagulação dela, entendeu? Mas dentro de um quadro, assim, com uma coisa ou outra, pode ser por causa disso. Você é super saudável, se exercita e tal, e você de vez em quando aparece uma manchinha. Direto, assim, eu me bato muito, eu sou de qualquer lugar, tem uma pontinha ali, um cantinho ali, eu não vi, fui. É aí fragilidade capilar, é comum isso, bem comum. Alguns lugares você fala, não, mas aqui eu tenho certeza que eu não bati e veio o rosto. Tá aí toda a explicação, fantástico aprender a respeito disso. Aqui, na verdade, é relacionado, o inchaço relacionado com as veias, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Dentro das veias tem válvulas, né? São portinhas que abrem só nesse sentido. Quando o músculo contrai, empurra o sangue, a portinha abre e ela fecha. Se essa portinha começar a não fechar totalmente, tá? Por exemplo, aqui a válvula é competente, ó, ela sobe e fecha, a coluna de sangue quer descer pela gravidade e não consegue. Aqui não, ó, a válvula está danificada. Então o músculo contrai, joga o sangue, mas a gravidade traz o sangue de novo. Aí o que acontece? Aumenta a pressão dentro do vaso, a chamada pressão hidrostática. E a água começa a sair e formar o inchaço. Então, para as mulheres que têm varizes e que têm essas veiazinhas mais aparentes e mais chance, tem certamente mais inchaço nessa região. Isso é uma verdade. Se você tiver uma doença venosa crônica, assim, você tem varizes há 20 anos, é bem comum você inchar a perna no calor, no final do dia. Muitas pessoas amanhecem com a perna totalmente desinchada e durante o dia vão inchando, né? É verdade. E aí chega no final... Aí tem que levantar a perna e tal. E tem que investigar, né, avaliar isso. Para saber a causa, Carol, quando a gente fala aqui de inchaço, a gente está falando de um universo enorme de doenças. Pode ser problema no coração, pode dar inchaço na perna. Insuficiência cardíaca dá inchaço na perna. Olha. Doenças da tireoide dão inchaço na perna. Sério? Doenças do fígado, doenças dos rins dão inchaço na perna. Então precisa saber a causa, para você não tratar de maneira errada, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu já volto, na volta a gente vai falar um pouquinho dessas causas e introduzir até esse lance hormonal, porque eu fiz a brincadeira que as mulheres sofrem mais que os homens, eu tenho certeza que a parte hormonal está influenciando, né, doutor? Também influi. A gente vai falar um pouquinho, a gente tem uma imagem legal, né, Gláucia? Que é o vídeo, na verdade. Vamos colocar o videozinho pra gente começar? Pra entender, né? Pra entender essa história do edema, né? Olha lá. Olha que vídeo muito bacana. Porque, na verdade, o edema, ele é sempre o mesmo, independente da causa, né? Então, aqui é o vaso. Tá? E aí, pode ser por aumento da pressão dentro do vaso ou por diminuição da proteína. Aí começa a água sair do vaso. Tá vendo? Ela tá infiltrando a gordura, que é o tecido celular subcutâneo. Olha só. Então, isso é o padrão, né? Agora, saber a causa disso que é importante. Você comentou algumas, e aí eu citei, antes de dar o recado, a respeito de períodos e fases hormonais. Embora o doutor seja cirurgião vascular, claro que você também está muito atento à parte hormonal quando você está cuidando aí também das suas pacientes. Como é que as mulheres, então, conseguem prestar atenção? O período de TPM é o período que esse mecanismo que a gente assistiu está mais em evidência? Sem dúvida. E todas vocês percebem isso, né? Quando está chegando perto do período da menstruação, sente o corpo mais pesado, né? Às vezes a mama é mais engurgitada, você sente peso nas pernas. É por causa dessa retenção. O estrógeno e a progesterona, os hormônios femininos, eles têm essa característica, né? De reter mais líquido e aumentar a pressão dentro do vaso e produzir o edema. Então, nesse período... E até para quem toma anticoncepcional, estava lendo a respeito, como o anticoncepcional cada vez quer modular e imitar mais o ciclo, né? O mais natural, ele tenta imitar sempre, ele faz
ele tenta fazer com o nosso corpo, das meninas que tomam, A igual natureza. as que não tomam. Igual Então, ele a baixou gente passa muito a por dosagem hormonal, a gente até discutiu isso, né? Hoje, por exemplo, esses anticoncepcionais de terceira geração, quarta geração, eles têm doses hormonais bem menores do que se tomava na década de 80, 90, sem dúvida, né? Então, nesse ponto também, a gente já discutiu aqui muitas vezes, que a gente já recebeu alguns convidados, que, vamos colocar assim, deram uma detonada nessa parte do anticoncepcional oral, enfim. Porém, a gente também tem que ouvir o lado que o que eu vejo, assim, a gente tem que ser bem prático. Uma mulher jovem que não quer ter filho, e ela não toma anticoncepcional, ela corre alguns riscos reais. Sim. De engravidar. Sem dúvida. E eu sempre brinco que gravidez dá muito mais varizes do que pílula, né? Agora, existem as contraindicações para pílula. Se você teve trombose, nunca mais você pode usar a gente até contou um exemplo aqui. Não pode. Se você teve flebites de repetição, que são tromboflebites superficiais, se você teve embolia pulmonar, se você tem as chamadas trombofilias, que a gente já discutiu, são pessoas que têm tendência para formar coágulo. Essas pessoas, essas mulheres, estão proibidas de tomar. Agora, se você é uma mulher jovem, você não tem nada, você se exercita, você é magra, você tem uma dieta, você tomar o contraceptivo com orientação do ginecologista? É ali um momento, uma escolha de momento para não ter a gravidez. Tem que colocar na balança. Pesar o risco-benefício, né, Carol? Agora, doutor, tem umas coisas aqui, o pessoal, minha diretora está me cantando, falando mais ou menos as perguntinhas que estão rolando lá nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho até de tratamento. Quando a gente está falando de uma mulher que visivelmente ela tem essas varizes, essas marquinhas, e que já dissemos que ela tem mais chance de crescer e aumentar esse inchaço, quais são os cuidados? Procurar um vascular essencial. Sempre, porque o especialista ele é capaz de avaliar os riscos que ela vai correr, né? E avaliar o tipo de edema. Se é um edema periférico, se é um edema central. Às vezes, outro dia eu recebi uma paciente jovem com a perna muito inchada, com os olhos inchados, foi lá para tratar de varizes e ela tinha uma insuficiência renal. Puxa. Tinha uma alteração renal. Você descobriu? Na verdade, assim, você acaba... E se ela vai tratar de varizes, o que é mais grave, varizes ou doença renal? Doença renal, né? Varizes é uma doença de risco menor do que doença renal. Então, primeiro, saber identificar, fazer o diagnóstico. O edema é periférico ou é central? Tá. É periférico, aí é da nossa área. Daí a gente vai avaliar. Essa coisa de meia, né? Todo mundo fala de meia elástica, né, Carol? Todo mundo, tem que usar, vamos usar meia, todo mundo vai usar meia. Muita gente chega pra mim e fala assim, doutor Bessa, eu tenho esses vasinhos aqui, uma menina magra, que não tem edema, mas falaram se eu usar meia, eu evito ter varizes. Isso mito ou verdade? Não tem nada a ver. É mito. Meia elástica não evita varizes. Meia elástica, ela tem uma indicação quando a pessoa tem um sintoma. Se ela incha a perna, se ela sente dor, se ela fica longos períodos em pé e a perna fica pesada, cansada, ela tem indicação de usar meia. Tá. Agora, se ela não sente nada e ela tem vasinho, microvarizes, vai usar meia no calor, por uma meia elástica? Não compensa, não Não faz nada. vai ter benefício, Entendi. né, Carol? Entendi. Vai fazer mal? Não. Mas vai ser bom para ela? Ela não tem necessidade. Você sabe que a gente fez uma pauta a respeito de cãibras na semana passada? Uma pauta muito interessante. E agora, falando dessa parte vascular, me lembrei. A gente pode colocar esse lance das cãibras fazendo parte desse universo? Cãibras tem muitas causas, né? Você sabe que tem causas, alteração de potássio, de íons, né? Que às vezes a pessoa toma diurético e o diurético baixa o potássio. Aí aumenta a sensibilidade muscular e ela tem a contratura muscular. Tá. E tem um grupo de pessoas que tem cãibra e você não encontra uma causa, tá? Aí você trata pelo sintoma e a pessoa melhora. E o tratamento, na verdade, são com produtos que a gente considera quase naturais, né? Até Tomar com alimentação saudável, alimentação, ingestão de fruta, banana, laranja, tomar suco de laranja, para aumentar o potássio, né? Que legal. E algumas vitaminas que você pode utilizar que dão bom resultado também nas Muito câimbras. bom. Então, eu já volto. Aí perguntaram a respeito de fitoterápicos. Vou deixar essa pergunta para o doutor, porque quando a gente está entrevistando médicos, e aí eu vou me colocar como da minha responsabilidade de perguntas
Não que não fazem parte do universo deles, mas eu aprendi a sempre, nessas entrevistas com médicos, pensar nisso, que vocês trabalham em cima de estudos científicos e etc. E que aqui no Você Bonita a gente também traz muitas pautas a respeito de fitoterapia com pessoas que estudam fitoterapia. Mas quando a gente mistura médico e fitoterapia, alguns utilizam no seu dia a dia e vão além. Outros são mais céticos, vamos dizer assim, e não vão. Então, doutor Bessa, você entendeu, né? Eu já quis chegar. Daqui a pouquinho você me conta se você tiver alguma experiência nesse sentido. Doutor Carlos Bessa. A gente sabe, inclusive já ouvimos aqui no programa algumas vezes, falando de fitoterapia, que existem algumas ervas que melhoram essa condição de diurese do organismo. Permeabilidade capilar, essas coisas. Isso é verdade? Eu acredito muito nisso, Carol. Primeiro, assim, na minha área, na angiologia, muitos produtos industrializados, eles são de origem natural. Muitos. Eu não vou citar nome, claro, mas assim, os principais produtos que a gente utiliza para insuficiência venosa crônica, eles são naturais e foram industrializados. Olha. Entendeu? Então, no arsenal terapêutico, na medicina, muitas drogas que são importantíssimas vieram das plantas, dos naturais. Então, entendeu? de repente, conversar com alguém que entenda essa composição para florais, chazinhos, eu, pode por ser exemplo, legal. eu não posso assim afirmar porque é uma coisa que a gente tem que ter experiência. Eu tenho 31 anos de experiência na minha área. E eu sempre usei fitoterápicos para insuficiência venosa crônica. Sempre usei. E eu não só acredito, como eu vejo o resultado. Né? Legal. E são industrializados. Você pode usar produto industrializado. Não tem... Que o princípio ativo dele é natural. É natural. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho de tratamento, porque você citou, e chegou uma perguntinha a respeito de hipotiroidismo, que você citou que problemas na tireoide podem também aumentar inchaços no corpo. Quando a gente fala, é o hipo? O hipo mesmo. O hipo. Tá. O hipertiroidismo, que você tem muito hormônio tiroidiano circulando, ele vai deixando a pessoa magra, né? Tá. A pessoa vai ficando magra, os olhos saltam, né? O hipotiroidismo começa a dar cansaço, ela começa às vezes a engordar e ela começa a ter um inchaço. Só que a característica do edema do hipotiroidismo é um pouco diferente da insuficiência venosa, né? Será que a gente tem alguma imagem? O que muda, doutor? O edema é duro. Não é um edema mole, que a gente chama de mixedema. É um edema duro. Não tem o sinal do cacifo que você aperta e afunda, entendeu? Como que é? Você aperta... Quando você aperta e afunda, aquele tecido está cheio de líquido, de água. Tá. Né? O edema da tireoide, hipotireoidismo, e o linfedema, que é um outro tipo de edema causado por um transtorno da circulação linfática, ele também é um edema duro. Você aperta e ele não esvazia. Não afunda, mas você sabe que está inchado ali. Sabe. Você vê que aquilo está... Que interessante, então é um alerta. E outra coisa, que aproveitando essa história do edema, que eu sempre gosto de comentar, assim, qual inchaço é perigoso? Existe algum inchaço perigoso? Entendeu? Para as pessoas saberem em casa. Por exemplo, assim, se a pessoa vai dormir boa, normal, sem estar inchada, e ela acorda com uma perna inchada, bem inchada e dolorida, ela tem que ir imediatamente para um serviço médico, para um hospital. Por quê? O que pode produzir um inchaço súbito só num membro? A hipótese mais provável é trombose. Trombose venosa profunda. Tá. E trombose venosa profunda, as pessoas se assustam com o nome e pensam que vai colocar em risco a perna, vai amputar a perna. A coisa mais rara que existe é uma pessoa perder a perna por causa de uma trombose venosa profunda. O problema é parar de respirar. Não, é ter o que é, a gente já comentou, é o coágulo se soltar, subir pela circulação, passar pelo lado direito do coração, entrar no pulmão e impactar, produzir a embolia pulmonar. Tá. E a embolia pulmonar pode ser uma coisa pequena, mas pode ser uma embolia do tronco da artéria pulmonar, que é incompatível com a vida. Então a pessoa pode morrer subitamente. E eu tenho certeza que muitas pessoas jovens que morrem subitamente, o fulano teve um infarto. Muitos desses casos são embolias... Começaram como uma embolia. São embolias pulmonares maciças. Que dá... se você colabar um pulmão num jovem, é incompatível com a vida, não tem como... Salvar. Olha só que interessante. Não, fica como um alerta, é claro. Se você tem um inchaço súbito só de um membro,
esse edema tem que ser visto com urgência. Agora, se sua perna vai inchando durante o dia, não é uma coisa... processo mais normal. Crônico, né? E o que a gente tem que fazer? Porque as grávidas estão desesperadas, mandaram um monte de mensagem, né, Glaucia? É muito comum, né? Tem um monte de pergunta de grávida. Vamos então até, para a gente auxiliar. Como é que a gente melhora o quadro? O que é saudável, o que é ideal? Mudança de hábitos também favorece? As minhas, como a gente tem um número grande de pacientes, muitas pacientes nossas ficam grávidas. E eu falo, elas estão grávidas, eu falo, ó, daqui para frente, a cada 2 meses eu vou te ver. Tá. Você vai todo mês no obstetra e você vem a cada 2 meses comigo. Por quê? Os riscos de complicação vascular aumentam muito na gravidez. Tá. O sangue fica mais grosso, né? Aumenta o volume de sangue. O útero, ele cresce e ele comprime as veias do retroperitônio, aumenta a pressão nos vasos da perna, o sangue circula mais lentamente. Você lembra que nós já comentamos? Quando o sangue circula mais lentamente, pode ocorrer o quê? Coagular o sangue, fazer trombose. Então, as gestantes, elas têm que ser vistas. Agora, é comum inchar na gestação depois do 6º, 7º mês? É comum. É comum, né? É comum. Agora, o que ela pode fazer? Ela tem que ser acompanhada, usar meia elástica. Tem que usar, aí tem legal. Indicação. Tem. É legal. Toda grávida é legal botar Toda meia. grávida. Precisa usar... fez o exame, tá? Tô grávida, tô com 10 semanas. Não tô ótima. Precisa usar meia? Não. Na medida que a gravidez for evoluindo, que ela começar a reter mais, que começar a ter esse aumento da pressão hidrostática e começar a formar um inchaço, aí ela tem que pôr a meia. Tá. Que isso vai dar mais conforto para ela se sente melhor com a meia, né? Até para passar o dia aí, ó, a gente tem a imagem. É. A drenagem funciona? Eu também gosto bastante de drenagem linfática. Tem que ter indicação, né? Indicação. Nos edemas linfáticos, ela funciona muito. Tá. No edema da insuficiência venosa, ela dá um alívio, mas o paciente também tem que tratar a insuficiência venosa. Tomar medicação, usar meia, tratar, né? Não é só... E até, de repente, você traz sempre alguns... Esse, na verdade, é só para o nosso estetoscópio. O clínico, ouvir, né? O clínico, ele ouve seu pulmão com o estetoscópio. O cirurgião vascular, o estetoscópio dele é esse, né? Com um aparelhinho deste, que eu coloco na minha bolsa e vou em qualquer lugar, eu tenho uma ideia de como é a circulação periférica de uma pessoa. Pode fazer o teste, vamos. Por exemplo, assim, você é uma atleta, então é lógico que vai ter. Eu gostaria, quem sabe um dia. Mas, por exemplo, ó, através dessa avaliação sonora, a gente não está vendo imagem, eu só estou avaliando o padrão sonoro, tá? Eu sei que tua circulação no seu braço direito é absolutamente normal. Quando eu faço isso na perna, Carol, olha que coisa interessante. Tá. Vamos dizer que aqui fosse a perna. Se você tiver uma obstrução aqui no joelho ou uma obstrução aqui na raiz da coxa, vai alterar o fluxo aqui. Então, o fluxo que tiver alterado distalmente, ele traduz lesões proximais. Então, eu sei que o paciente tem doença arterial obstrutiva. Aí eu vou fazer aquele outro exame, que nós já falamos. Com Doppler colorido para identificar. Mas através de um examinho de 2 minutos, eu tenho uma ideia de como é a circulação da pessoa. Por exemplo, se você notasse que aqui tinha alguma coisa que não estava normal, eu poderia estar com alguma coisa nessa região. No braço, o que é comum a gente receber? O paciente fez um cateterismo, muita gente faz cateterismo pelo braço, e aí ocluiu a artéria braquial, não por erro médico, porque quando você abre a artéria, passa catéter para você dilatar a coronária, você produziu uma lesão naquela artéria, ela pode ocluir. E aí o paciente vem com formigamento e tal, a gente olha, sabe que está com lesão e aí investiga. Entendi. Aí tem às vezes refazer, né? Olha que legal, e um aparelho simples. Super você simples, falou, vai coloca no no bolso. Que bacana, obrigada sempre. Olha, é um prazer queridíssimo Dr. Carlos Bessa, ele que é cirurgião vascular, sempre nas entrevistas com ele, a gente abre o papo e não tem muito roteiro, isso que é o mais gostoso, a gente vai passeando por esse universo, pensando sempre... Eu acho que na parte da saúde, que é o que você coloca em primeiro lugar, os alertas, mas na qualidade de vida. Tem coisa que, infelizmente, atrapalha muito a nossa qualidade de vida. Então, se você ouve um desses problemas com o doutor, procure ajuda mesmo para levar esse ano mais leve. Vamos ser leve. Obrigada, viu? Sucesso. Sempre um prazer. Quem quiser entrar em contato com você... Eu vou passar um site da clínica, clinicabessa, tudojunto.com.br, clinicabessa.com.br e no Facebook, Clínica Bessa Cirurgião Vascular. Você já conhece o trabalho desse brilhante médico. Até a próxima. Tchau, foi um Obrigada, prazer, doutor. Até.